Eu creio que, na verdade, ele vai continuar falando, né? Porque desde a hora que a gente entrou, graças a Deus, Deus tem falado conosco, já tem nos abençoado, né? Só vai, né, consagrar, colocar o carinho. Amém, Tatinha? E agora, para chegar até aqui, as pernas não andam. Treme. Ô, Jeová. Paz do Senhor, igreja. Gente, som. Não tem como não pegar esse microfone toda vez que eu for trazer a palavra e não falar para vocês. Eu não sou pregadora. Eu estou aqui por obediência, porque eu não consigo falar não para o pastor, não consigo falar não para a Dalva. E aí, eu venho aqui compartilhar com vocês. E sempre que eu compartilho algo com vocês é porque Deus primeiro falou comigo. Amém? Então, vamos lá. Quero começar essa noite falando que realmente, se o culto tivesse acabado lá no comecinho, na hora que o pastor orou, amém. Deus é maravilhoso, Ele fala aos nossos corações. E Ele se faz presente, porque também depois da intercessão da Vanessa, a gente só pode crer que Ele está presente aqui essa noite. E eu espero que essa noite Ele venha falar no seu coração. Se você veio buscar algo da parte de Deus, que Ele possa falar nos seus corações. Amém? Eu quero começar com uma frase. Deus é tão bom que não nos dá o que queremos. Ele nos dá o que precisamos. Amém? Deus é tão maravilhoso que Ele faz o melhor, o impossível e na medida correta. Emendando aí a isso, eu quero perguntar para vocês algo que eu, Tatiane, acredito que 90% da igreja vai ter uma resposta para essa pergunta. Você veio à igreja hoje pedir algo a Deus? O que você está passando? O que você passou nos últimos dias? Nos últimos meses? Nos últimos anos? O que está tirando a sua paz? É uma situação física? É uma enfermidade? Vai pensando aí, vai conversando com Deus. É uma situação emocional? Sentimental? O que está tirando a sua paz das suas noites de sono? É uma situação financeira? O que está oscilando os dias de hoje? Tem dia que você está bem, consegue sorrir, consegue conversar, mas tem dia que você não consegue nem levantar a sua cabeça. Sua alma está triste, você não sabe o que fazer. São noites mal dormidas. Tem alguém aqui assim? Você se pega no desespero. Você olha para a situação, vê ela do tamanho de um gigante, e aos teus olhos, não tem jeito. Não consigo mais. A fraqueza tomou conta. Se tiver alguém aqui, essa noite, nessa situação, começa a glorificar a Deus. Dá um glória a Deus. Eu creio que sim. Que tem muita gente com a alma machucada, com o espírito doendo, com uma situação, com um processo que não está conseguindo mais passar, que está desesperado. Muitos olham para você e te vê sorrindo, te vê cumprimentando, abraçando. E às vezes você até fala, queria ser como fulano. Parece que ele nunca tem problema. Mas aquele que parece que nunca tem problema, é o que mais tem problema. Deus só está colocando, só está deixando ele de pé, para que sirva de exemplo para mim e para você na sua vida. Eu creio que tem alguém assim aqui essa noite, porque toda vez que vem um preleitor usado por Deus, aquele que tem chamado mesmo, que vem aqui, vem trazer uma palavra de bênção aos nossos corações, profetizar algo na nossa vida, no final do culto ele fala assim,
Você que está passando por isso, por aquilo, vem aqui na frente, eu quero orar por vocês. Vem a igreja toda. Se fica um ou dois lá atrás, não quer dizer que ele não esteja passando pelo processo, por uma situação. É que naquele momento, ele está respirando um pouquinho mais aliviado e ele está ali de pé para interceder por você. Na hora que aquela pessoa que foi levantada para estar intercedendo por você, está orando, ele está intercedendo por você. Mas, vamos pôr em prática os mandamentos de Deus. Deus disse para a gente o quê? Em tudo dar graça. Não é isso? Então vamos glorificar. Está difícil, está doído, está na carne, já não estou conseguindo mais. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Por quê? Não precisa abrir não, tá, irmãos? Salmo 103, versículo 13 e 14, fala assim. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A primeira parte do versículo, a gente já glorifica ao Senhor, né? Porque Ele se coloca como o Pai que é mesmo. É o nosso Pai, é o nosso Criador. A segunda parte faz eu e você refletir. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Sabe que somos pó. Difícil dar glória a Deus, né? Falar assim, ai Tatinha, você já começa pesado, já começa descrevendo aí algo que eu estou sentindo. Mas Deus, Ele é tão perfeito. Ele, como nosso Pai, Criador, conhece a nossa estrutura. Então tem algo para falar para você. Permita-se estar fraco essa noite. Tá? Permita sentir a fraqueza. Permita-se sentir-se sem força, porque Ele conhece as nossas estruturas. Ele sabe que nós somos fracos. Ele tanto sabe que Ele sabia que sozinho nós não conseguiríamos nada. Nós não conseguiríamos sentir a sua misericórdia, sentir a sua graça, sentir o seu infinito amor pela minha, pela sua vida, pela vida da nossa família. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão sábio, Ele nos conhece tão bem, que Ele deu o seu único filho para que eu e você não pereça. Olha o amor desse homem pelos seus filhos, por essas criaturas que Ele criou e que não merecemos. Ele deu o seu único filho para que eu e você não pereça. Aos nossos olhos, nós sabemos que está difícil. Os dias tão difíceis, tão difíceis. As semanas estão passando de um jeito que tem dia que você acorda e fala assim, opa, vamos lá. Hoje eu estou animado, vou. Obrigado, Senhor, vai na frente. Vamos que vamos. Mas no meio do caminho, parece que vem alguma coisa, empurra você, você tropeça, você já está lá. Ai, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Oh, Pai, só pela misericórdia. Oh, Pai, eu preciso da Tua graça. Mas, como eu havia dito, Ele é tão misericordioso, tão sábio, que Ele nos deu um presente. Nos deu Jesus, deu a vida para que nós não perecêssemos, mas além disso, Ele deu um presente maior, que foi a presença do Espírito Santo. Ele deu a presença do Espírito Santo para que Ele possa estar com a gente em todo o tempo. Só que nós, no desespero do dia a dia, nos processos do dia a dia, na situação do dia a dia, nós esquecemos. A gente vê o problema, a situação muito maior, no tamanho do gigante, que esquecemos que nós temos o Espírito Santo ao nosso lado. E como Ele sabia que nós não éramos capazes de conseguir nada sozinho, nos deu o Espírito Santo
em Romanos 8, 26 e 27, vem só complementar o que fala em Salmos. Diz assim: também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vocês estão entendendo? Deu para entender? Paulo complementa o salmista. Paulo diz que também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas. Isso quer dizer que ele está o tempo todo do nosso lado. O tempo todo ele está vendo o que estamos passando. Ele, assim como Deus, que são únicos, sabe o que a gente sente o tempo todo. E Paulo vai além. Paulo diz que nós não sabemos orar. E não sabemos mesmo. Não sabemos mesmo. Sabe por quê? Vê se vocês se identificam, porque eu estou falando de mim, tá? Vem a prova, vem o processo, tá difícil. Aí eu volto lá no primeiro amor. Senhor, Pai amado, Pai querido, eu necessito, eu preciso. Entra nessa causa, Senhor. Faz dessa maneira, move. Comecei a minha oração. Como que eu comecei a minha oração? Pedindo. E pedindo o que eu acho que naquele momento é o bom. Ainda bem que Deus não faz tudo o que nós queremos. Caminhando na prova, eu estou orando no primeiro amor, estou naquela pegada, eu sei, eu creio, Deus vai, faz. Caminhando, não vejo a resposta. Aí o que eu faço? Questiono. Isso no meio do processo. Por que, Senhor? Por que disso? Para que disso? Senhor, me mostra. Qual o significado? O que eu estou fazendo? Por que disso, Senhor Pai? Começa a questionar. Sei orar? E vou caminhando. A prova vai vindo, as situações vão vindo, os gigantes vão se levantando. E aí também não vem a resposta, não acontece do jeito que eu comecei lá a minha oração. Aí eu começo a o quê? Exatamente, Shirley. Então você se identificou comigo. A gente começa assim a murmurar. Ai, meu Deus, não aguento mais. Por que comigo? Ai, Pai amado, que sofrimento. Isso não vai passar nunca. O Senhor não escuta a minha oração. É assim, irmãos? É desse jeito? Pois é. Ainda bem que Ele não faz do jeito que a gente pede. Ele não dá o suficiente. Irmãos, somos pó. Somos fracos. Não sabemos orar. Mal sabemos andar pela fé. As coisas vêm, quando a gente começa a ficar fraco na murmuração, a gente não lembra nem mais como pôr a fé em prática. Não temos fé? Temos. Mas não sabemos pôr em prática. Assim como esquecemos como o Espírito Santo está do nosso lado em todo o tempo, nos assistindo, esquecemos como pôr a fé em prática. E muitas vezes a gente se vê numa situação que não sabe o que fazer. E é assim que Deus vai fazendo, vai movendo as coisas para a gente ver se a gente enxerga alguma coisa. Mas Paulo também diz que o Espírito Santo nos assiste.
Se Ele nos assiste, e se aquele que sonda os nossos corações conhece a mente do Espírito Santo, como será que é isso? É dessa maneira, irmãos. Sabe aquele momento que a gente não aguenta mais, que a gente já orou, reclamou, murmurou, não sabe mais pôr a fé em prática e só vem as lágrimas? E que a gente chora, chora, chora porque a gente não tem mais o que falar? A gente chora tanto que dá aquele aperto no coração que você parece aquela criança quando se machuca ou quando está triste, que chora e daqui a pouco dá aquele suspiro. É nesse momento que o Consolador entra, intercede pela minha vida e pela sua vida. É nesse momento que o seu coração está apertado e está exprimido, aquela dor que você não sabe mais como controlar, que o Espírito Santo entra, porque ele já está intercedendo, ele já está acompanhando a sua história, e não tem como dar errado. Como que vai dar errado? O Espírito Santo e Deus, eles estão interligados, é uma fiação só. E quando o Espírito Santo leva para o trono o que nós estamos sentindo, porque a própria palavra diz que Deus conhece a mente do Espírito Santo. Nós sabemos que o nosso mundo tem várias nações, são várias línguas. Mas Deus conhece a língua do homem, Deus conhece a língua dos anjos. Mas quando o Espírito Santo chega ao trono com a minha dor, com a sua dor, ele não precisa falar nada, porque Deus lê a mente do Espírito Santo e sente o que a gente está sentindo. Nesse momento que você sente aquele pouquinho alívio, o processo pode até nem ter acabado, irmão, mas você sente aquele alívio. Você sente, opa, hoje vai ser diferente. Pode vir a batalha, mas hoje eu estou com força para guerrear, para levantar. Você consegue dar aquele suspiro, aquele alívio. Você sente. É nesse momento que o Espírito Santo está intercedendo por nós. É nesse momento que a gente consegue respirar e ele traz algo na nossa memória. Pode ser um louvor, pode ser uma palavra, pode ser a promessa que ainda não se cumpriu, mas o Espírito Santo vai dar um jeito de visitar o seu coração e falar: ei, estou aqui. Eu estou contigo. Pai recebeu as tuas lágrimas. O Pai recebeu a sua dor. O Pai recebeu o seu pedido. Mas Ele vai fazer no tempo dele e da maneira que Ele acha que é o melhor para você, porque é o melhor para você. É o suficiente para você. Ele não vai dar nem menos, nem mais. Ele vai te dar o suficiente. E no momento que você estiver respirando e trazendo à sua memória um louvor, uma promessa, ou até mesmo uma oração, alguém que orou por você, alguém que profetizou algo na sua vida, é o próprio Espírito Santo consolando o seu coração. Te fazendo forte. Porque nós somos pó, nós somos fracos, mas Ele nos faz forte. Não tem o que temer. Nesse momento, o Espírito Santo, ele intercede por você, com você. E Deus recebe. Ele recebe de uma tal maneira que, como eu disse, a promessa pode ainda estar longe, mas é o processo. A gente escuta muito isso. É o propósito, a gente escuta muito isso. Hoje, o Espírito Santo, quando falou comigo, falou no meu coração, ele falou dessa maneira. É a lembrança. É lembrar vocês que eu existo, que eu estou com você. É trazer à sua mente coisas que eu já prometi, eu vou cumprir. Eu vou cumprir na sua vida o que eu prometi. O que você precisa é lembrar que você tem o Espírito Santo Consolador. O que você precisa é lembrar
que eu sou misericordioso. O que você precisa é lembrar que o meu amor por você é tão grande que eu não te desamparo. Eu estou na prova, eu estou na situação. Não importa qual seja, financeira, física, sentimental, emocional, não importa. Ele está na situação. Ele quer que vocês lembre que Ele é contigo, que Ele é comigo. Essa noite Ele só quer trazer à memória as promessas estão de pé. Elas não caíram por terra. Ele não é homem para que minta. Mas tem que ser no tempo dele. Nós precisamos aprender a pedir para o Espírito Santo e descansar. Como disse o louvor, descansar no altar. Nós precisamos pôr isso em prática. E sabe o que é interessante? Quando o Espírito Santo nos lembra que precisamos pôr em prática e ainda usa a situação do irmão para ver o quão grande ele é na nossa vida e na vida do meu irmão. Nós temos um grande testemunho para escutar. Eu creio que esse testemunho vai passar por essas portas, que é o testemunho do irmão Alex. E eu aprendi muito, muito com a situação do Alex e da Dalva, principalmente quando a gente falava com a Dalva e a Dalva chorava. E aquele choro dela era o meu choro, era o choro de quem estava do lado dela. Mas ali, não sei como expressar para vocês. Naqueles momentos que eu via a minha irmã chorando e que eu sentia a dor dela, eu falava assim, eu não tenho o que falar, a gente fica sem palavras. Mas era naquele momento que eu escutava fortemente, ainda até comentei um certo momento com a Vanessa, minha cabeça fica confusa. Porque o Espírito Santo falava na minha mente, no meu ouvido, ei, eu estou aqui. Eu falei o tempo todo. É para minha honra e para minha glória. E aí vinha a notícia, que foi tão difícil escutar aquela notícia da boca que hoje a gente fala que é o nosso amigo, o Márcio, que falou assim, as chances de óbito são enormes. Foi tão difícil escutar aquilo. Eu falei, meu Deus. Mas aí eu saí, liguei para o pastor Miguel, e aí quando eu desliguei o telefone, eu olhei para o céu. Sabe aquele momento que eu falei para vocês, que a gente sente aquele alívio, aquele respirar? Foi isso. Eu senti aquele alívio, eu senti aquele respirar. Voltei e falei, não tenho o que falar. Agora é o Espírito Santo, é a hora dele, é a deixa dele. Ele vai subir, ele vai interceder, ele vai levar para os céus o que a minha irmã e o meu irmão estão sentindo e o que a gente está pedindo. E naquele momento eu tinha certeza que o Espírito Santo estava fazendo o trabalho dele. Eu falava, mas a minha cabeça fica confusa, porque a certeza queimava no meu coração, mas aí você fica com aquela coisa, meu Deus, o questionamento, meu Deus, a murmuração. Não vou murmurar, não vou questionar. É esse o momento, Deus vai levar e vai. E quando passou as primeiras 24 horas, eu falei, Jesus... Passou as primeiras 24 horas e mandei mensagem para a Dalva. Sim, irmã, passamos. E passamos com evoluções. Ainda é grave, mas passamos com evoluções. Tem um outro exemplo mais bonito de dizer que o Espírito Santo escuta e intercede por nós? Não tem. Não tem. Essa semana não, anteontem. Acho que foi anteontem. Eu realmente sou difícil de aceitar vir trazer a palavra, porque eu realmente não sinto que é a minha praia. Mas quando eu falo que sim, eu vou orar, eu vou buscar. E é muito incrível, né? Quando você precisa buscar, orar, precisa pegar para ler, entender, as coisas vão acontecendo, né? E como vocês sabem, meu pai é idoso e a minha família é algo muito precioso, é um bem maior que Deus me deu, um presente maravilhoso.
E anteontem, não, no domingo, meu pai começou com uma tosse, na segunda piorou. E aí, na terça-feira, o Morvan tinha ido dormir na casa da minha sogra, porque ele está de férias. Na terça-feira, 1h30 da manhã, eu já tinha ido dormir preocupada, porque a diabetes dele estava alta, e aquela tosse e aquela respiração não deixava ele dormir. 1h30 da manhã, o Morvan falou assim, me acordou baixinho, vida, vamos ter que levar o seu pai para o hospital. Você já pula, né? Falei, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso acordar cedo para trabalhar. Eu tenho o meu compromisso. O que eu faço? Aí o Morvan falou assim, eu estou de férias, eu vou levar. Você tenta dormir para você ir trabalhar amanhã. E quando a gente tem um compromisso, irmão, e é dali que a gente tira o nosso sustento, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Eu falei, tá bom, então vai. E eu não sou de deixar ninguém levar meu pai no hospital, não, porque eu quero estar perto o tempo todo. Então, você vai e qualquer coisa você me manda mensagem. Ele, tá bom, eu vou, chamou o Uber, foi. Só que ali é incrível, né? Aí você já começa a sentir dor de barriga, o sono não vem mais, você fica preocupada. Eu senti que ele estava com febre, mas eu não quis verificar, porque eu ia ficar mais preocupada ainda. E aí o Morvan foi, chegamos, já passou na triagem, tenta descansar. Irmãos, era uma luta. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar do Espírito Santo, mas eu não estou conseguindo pôr em prática. Eu não estou conseguindo descansar meu coração. Eu não estou conseguindo orar. Senhor, o que eu faço? Aí eu peguei, virei para o lado e falei, Espírito Santo, deita aqui. Vem aqui. Me ajuda. Eu preciso descansar. Eu preciso entregar nas tuas mãos e confiar. Aí eu nem falei para o Morvan isso. Cochilei. Quando eu cochilei, eu vi uma moça, uma mulher vestida de branco, e era a médica. Era uma médica que estava fazendo atendimento com meu pai. Só que no sonho era eu que estava acompanhando meu pai. E eu estava detalhando exatamente o que o meu pai estava sentindo. É como se eu estivesse lá no hospital. Aí a moça escrevia os papéis e me dava as folhas, que era exame, era o que de fazer. Aí, no sonho, eu falava assim, obrigado, Senhor. Agradecia. Acordei, o Morvan falou assim, ó, já passamos no médico, seu pai está com febre, tomou bezetacil, mas a médica... Falei, obrigado, Senhor. Eu não estava lá fisicamente, mas espiritualmente eu fiz a minha parte e eu estou sossegada. Ele está com começo de pneumonia. Falei, papai amado. Essa semana não, por favor. Voltei a dormir. Foi o tempo dele fazer os exames, passar com a médica, despertei. Falei, eles estão chegando. Olhei no celular. Vocês estão chegando? Ele falou, estou subindo a rua. Levantei, fui abrir a porta, era 5 horas da manhã. Não dormi direito. Mas eu tive a plena certeza que o Espírito Santo estava comigo, que ele intercedeu, que ele levou aquele pedido ao trono. Ele me mostrou que meu pai ia ser atendido por uma médica, que ela ia pedir os exames, que ele ia ser medicado e que ia voltar. Eu descansei. E eu consegui dormir o resto da noite. É fácil pôr em prática? Não é. Não é fácil. A gente tenta, e a luta é grande. Mas, assim como eu, se essa noite você queria ouvir algo de Deus, Ele está falando. Eu sou o Pai que te conhece. Eu te criei. Eu compadeço com o seu sofrimento. Eu te conheço, sei que você é pó, sei que você é fraco, que sozinho você não consegue. Mas o meu Espírito está contigo. Ele te assiste. E quando ele vem a mim, eu entro com providência. Eu entro com solução.
Eu resolvo o que você precisa que seja resolvido. Eu coloco a mão para curar quando precisa ser curado. Eu coloco a mão para mover algo quando precisa ser movido. Eu abro as portas quando precisa ser aberta. Igreja, Espírito Santo é contigo. Não tem como ter erro. É uma linha só. É Deus, Espírito, Espírito e Deus. O Espírito te assiste, ele leva a Deus. Deus conhece a mente dele, conhece o nosso coração e recebe. E se você precisava entender que ele está nessa situação, se você perdeu a fé, perdeu a esperança, renove. Ele está cuidando, ele está tratando. É um familiar seu? Ele está pondo a mão, ele está visitando. É a sua casa que não está tendo paz, briga, ele está enviando anjos para cessar. Ele está com você. É o financeiro, não tá sobrando, ele está multiplicando. Se permita ser fraco, porque ele conhece a ti. Mas sabendo e tendo certeza que ele te levanta e te faz forte. Amém? É o que Deus trouxe, pôs no meu coração, falou comigo antes. Eu espero que tenha falado um pouquinho com vocês. É uma palavra breve, mas acredita. Deus fala conosco. O Espírito Santo intercede por nós. Amém? Amém. Até aqui Deus me deu. Glórias a Deus. Nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém? Obrigado, Tatinha, pela palavra. Às vezes a gente precisa cair um pouquinho na realidade, que é mais fácil reclamar do que agradecer. É mais fácil a gente murmurar do que tentar entender que o Senhor está conosco. Amém? 21 de setembro, chegando, às 18 horas. Irmãos, aquele que tiver um pouquinho de dúvida ainda, venha. Mas vamos fazer uma forcinha. Às vezes a gente fica em casa, não quero vir. Venha prestigiar. É fundamental nós estarmos aqui congregando, é fundamental nós estarmos unidos. Amém? Porque às vezes realmente a gente o nosso dia a dia é pesado, nós estamos cansados, a gente arranja um monte de desculpa. Porque está frio, porque está calor, porque vai chover, porque não vai chover, porque eu tenho um compromisso. Tem alguns compromissos que a gente pode adiar. Então a gente se esforçar somente um pouquinho. Glórias a Deus, né? Data 5 de outubro. Vocês colocaram na agenda de vocês, né? Mulherada? Cuidando da nossa saúde mental. Fundamental. Amém? Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. E vamos orar. Enquanto o grupo de louvor vai se preparando, eu gostaria de orar. Porque realmente o Espírito Santo de Deus, assim como foi mencionado, foi trazido aos nossos corações, às nossas